Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma palavra positiva. A minha palavra de hoje é esperança. E você, professores? Vocês, professores, alunos, também em casa, nas escolas, falem uma palavra positiva para a gente começar a nossa aula com um clima maravilhoso. Muito bem! E é nesse clima que nós vamos ver o objetivo da aula de hoje. Leiam junto com a professora. Objetivo: resolver situações problema e construir com base nelas o significado da adição e da subtração. Então vejam lá. Vocês conhecem essas lixeiras coloridas aí? A lixeira vermelha, azul, a verde, ali é o do orgânico, é do metal. Vocês conhecem essas lixeiras? Vocês sabem para que a gente usa essas lixeiras? Ah, quem respeita a natureza, gosta da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, pode usar essas lixeiras sim. A gente que é pontagrossense, nós temos essas lixeiras nas nossas escolas e em vários outros lugares para a gente deixar a nossa cidade limpinha e destinar o lixo corretamente. É para isso que servem essas lixeiras coloridas. Não se sabe por que das cores, mas elas são usadas para a gente reciclar o lixo, reaproveitar e cuidar assim do nosso planeta. Então vejam lá, o plástico lá, o papel no azul, o vidro no verde, no orgânico lá são os restos de alimentos, na lixeira lá do metal, as latinhas e outras coisas que também podem ser consideradas como metal, vai lá na lixeira amarela. Quem respeita a natureza, reaproveita materiais usados, evita que sejam jogados em qualquer lugar. É importante fazer a coleta seletiva de materiais para serem reciclados, como papel, plástico, alumínio, vidro e muitos outros. Então vamos cuidar da nossa cidade. Agora vejam lá, a escola Vem Aprender está fazendo uma campanha de reciclagem. A classe de Luzia está recolhendo latinhas de alumínio. Algumas latinhas estão sobre a bancada e Luzia está trazendo mais duas. Então observem lá quantas latinhas vão ficar agora sobre a bancada. Vejam, como que eu posso resolver esse problema? Vamos pensar lá? Como será que eu posso fazer? Será que eu só posso contar? Será que eu posso montar uma operação? Ah, eu posso usar a minha estratégia e fazer do meu jeito. Eu posso contar ali as latinhas e eu também posso armar uma operação matemática. Aí eu faço lá, como a professora sempre ensina. Faz o quadro posicional, desenha a unidade, coloca lá. Então vejam lá, eu contei 8 na bancada, mais 2 latinhas que a Luzia está trazendo. Então vejam bem, mais 2. Então eu vou fazer uma o quê? Uma adição ou uma subtração? Muito bem, uma adição. Aí eu vou somar. Tenho 8 mais 2, 8. Vamos contar? Ó, 8 na cabecinha, 8 mais 2, 8, 9, 10. Ou eu também posso contar só lá e fazer só o resultado 10. Por quê? Porque eu só contei, né? Aqui a professora está mostrando que eu também posso fazer uma operação. Então, a resposta vão ficar na bancada 10 latinhas. Vamos para o próximo lá. A classe de Pedro está recolhendo garrafas PET.
Algumas garrafas estão sobre a mesa, olhem lá. E Pedro está trazendo outras porque também quer colaborar. E agora, quantas garrafas PET vão ficar sobre a mesa? Então vamos contar lá. Você pode contar, como a professora já falou, usar a estratégia de contagem, mas eu também posso armar uma operação matemática. Faço o quadro posicional lá, dezena e unidade. E agora, também, que situação é essa? Será que eu faço uma adição ou uma subtração para saber? Muito bem, uma adição, porque eu estou juntando. E eu começo por onde? Pela unidade ou pela dezena? Pela unidade, eu vou fazer uma adição. Então, eu vou somar lá 3. Conta lá com a professora, põe 3 dedinhos lá, mais 3 dedinhos, ou separe 3 tampinhas, mais 3 tampinhas, vai ficar 6. E lá na dezena, a dezena 1 está lá sozinho, ficou ali, formou o 1 e o 6, uma dezena e 6 unidades. Como que eu leio esse número? Muito bem, 16. Então, vão ficar sobre a mesa 16 garrafas PET. Muito bem, crianças. E agora? Nós já vimos ali 2 situações de adição. E essa adição nos dá a ideia do quê? Nós já vimos uma outra aula, estamos reforçando aqui mais uma vez. Olhem lá, o sinal da adição está ali, mas ela nos dá a ideia do quê? Fale aí em casa. Vamos lá? Do que ela nos dá a ideia, será? De juntar. Muito bem. O que mais será que nós temos? Adicionar, acumular, ganhar. Muito bem. Acrescentar. Olha quantas ideias que nós temos aí da adição, que quando nós vermos essas ideias aí, algum problema, nós já sabemos que a operação é a adição. Nós temos que somar, né? Adicionar, acrescentar, juntar, nos dá uma ideia da adição. E agora? Olha mais uma lá, somar, olha só, mais uma ideia. E você aí, tem mais alguma ideia que a adição possa nos dar a ideia do que será? Tem mais uma ideia? Que beleza, tá participando da aula. E agora? E a subtração? Porque a subtração, ela é o contrário da adição. Então, se eu ganho lá na adição, o que é o contrário? Qual que é uma ideia será da subtração? Fala em casa uma ideia. Ó, eu vou colocar uma ideia lá, perder. Se eu perco, dá a ideia de subtração, dá a ideia de menos, né? Olha o sinalzinho ali. Uma outra ideia, retirar. Vamos ver uma outra, subtrair. Mais uma, diferença. Se eu for calcular a diferença, eu vou fazer uma subtração. Vou fazer lá uma operação de menos. Uma outra lá, diminuir. Também uma ideia que a subtração nos dá. Vamos ver outra? Completar. Então, se eu ler algum probleminha sobre essas ideias aí, eu já vou saber. Então, nós vimos agora as ideias da adição e as ideias da subtração. Mas o nosso objetivo da aula de hoje, já dizia lá, resolver situações problema. Então, agora que a professora trouxe 5 dicas para a gente resolver problemas matemáticos. Primeira coisa, nós vamos ler com atenção. Então, primeira dica, leia com atenção. Se você não conseguir fazer essa leitura, alguém vai ler para você. Aí você já vai entendendo, vai prestando atenção. Segunda dica,
Identifique o que é pedido. Aí eu vou ter que saber o que está pedindo nesse problema aí. Aí eu já vou usando a cuca aí, ó, usando a cabeça para poder resolver. A terceira dica: elabore uma estratégia para resolver. É aquilo que a professora mostrou lá quando as crianças estavam trazendo lá os materiais recicláveis. Você poderia contar ou também fazer uma operação matemática. A quarta dica: resolva o problema. Se tem um problema, tem que resolver. Aí eu ponho no papel lá e, por último, faço a resposta. Porque se tem uma pergunta, obviamente tem que ter uma resposta. Então vamos lá, revendo lá. Como que eu vou resolver um problema? Primeira dica: leia com atenção ou ouça com atenção. Se você não conseguir ainda fazer essa leitura, você vai prestar bastante atenção no que está sendo pedido. A segunda dica: identifique o que é pedido. Eu tenho que ver ali o que está pedindo o problema. A terceira dica: elabore uma estratégia para você resolver. A quarta dica: resolva o problema. E depois faça a resposta, porque se tem uma pergunta, vai ter que ter uma resposta. E assim, nesse clima tranquilo, nós vamos para os probleminhas. Vamos lá então? Vejam lá. Qual é a diferença dos itens de materiais recicláveis da classe de Luzia e da classe de Pedro? Então vocês lembram lá? Vejam lá. Olhem lá na telinha. A Luzia lá, a classe da Luzia já estava com 10. E a classe do Pedro com 16 nesse dia aí. Aí tá falando lá. Qual é a diferença? Lembram dessa palavrinha que apareceu lá nas ideias? Essa palavra diferença, ela apareceu lá na adição ou na subtração? Está lembrado? Muito bem! Então foi feito lá, olhem lá, o quadro posicional, dezena e unidade. Foi colocado o número maior em cima, olhe lá o 16 e o 10. E agora nós vamos calcular a diferença, que é uma subtração. E agora eu vou começar sempre pela unidade. Vejam lá, eu tenho 6. Não tenho mais nada. Quanto que eu vou ficar? Com 6. Agora vamos lá para a dezena. Nós temos uma dezena. Vamos tirar uma dezena. Fácil, né? 6. Então, a diferença é de 6 itens. Fácil. Você deve estar falando: professora, mas isso aí está muito fácil. Mas é sinal que você está aprendendo cada vez mais. Agora vejam lá. Agora, muita atenção na leitura aí que a professora vai fazer. Aí você já vai identificando os itens para a resolução. Então, vamos lá, prestando atenção agora. No prédio da professora Lívia, os moradores também estão separando o material que pode ser reciclado. Na primeira semana, eles separaram 32 latinhas de alumínio e na segunda semana separaram 54 latinhas. Prestaram atenção? Agora vejam, vamos lá as perguntas. Quantas latinhas foram separadas nessas 2 semanas? Qual é a diferença entre a quantidade de latinhas separadas nessas 2 semanas? Vocês observaram que nós temos 2 perguntas? Então, nós vamos ter que fazer 2 cálculos. Então, vejam lá. Nós temos lá 32 latinhas de alumínio na primeira semana e 54 latinhas na segunda semana.
Então, observem a letra A. Quantas latinhas foram separadas nessas 2 semanas? Então, nós vamos querer saber o total. Isso nos dá ideia do quê? De adição ou de subtração? Vamos pensando. E na letra B, a diferença entre essas quantidades. A diferença entre o 54 e o 32 é o que nós vamos calcular agora. Então, vejam lá. Letra A. Quantas latinhas foram separadas nessas 2 semanas? Quantas latinhas? Então, vejam lá, nós vamos fazer o quadro posicional. Peguem lá o seu caderno, uma folha, coloquem lá as quantidades lá que foram separadas de materiais recicláveis. Coloquem o tracinho, o sinal. E se tem pergunta, tem que ter resposta. Vamos ver lá? Então, eu tenho 2. A professora usou cubinho aqui. 2 mais 4. Então, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos lá para a dezena. Lembrando que a gente sempre inicia a operação pela unidade. Agora, nós vamos calcular as dezenas. Quantas dezenas nós temos lá? 3. Mais quantas dezenas? Mais 5. Vamos contar? 1, 2, 3. Conta junto com a professora. 4, 5, 6, 7, 8. Formou lá 8 dezenas e 6 unidades. Como que eu leio esse número? Como que eu leio? Muito bem, 86. E olhem a resposta lá. Foram separadas 86 latinhas. Muito bem, mas eu me lembro que tem mais uma questão aí, nesse probleminha. Vamos lá? Vejam lá então. Olhem lá a letra B. Vejam lá o que está pedindo agora. Qual é a diferença entre a quantidade de latinhas separadas nessas 2 semanas? Então, qual que é a palavra-chave aqui dessa questão aqui, desse probleminha? Qual que é a palavra-chave? Diferença. Muito bem. E diferença, eu faço um cálculo do quê? Se você está ligadinho na aula, você sabe bem. Então, vamos lá. Vamos pôr o quadro posicional, copia lá na sua casa, não precisa copiar a escrita lá, só faz a operação. Copia o quadro posicional, dezena e unidade, põe os números lá, 54, que é o maior, que vai em cima, e o 32. Se está falando diferença, você já deve ter percebido que nós vamos fazer uma subtração. E como tem pergunta, tem que ter resposta. Então, nós temos lá, sempre iniciando pela unidade. Então, vamos lá. 4. Aí, o que vai acontecer? Se eu vou subtrair, eu vou tirar. Quantos? 2. Quantos cubinhos que restaram ali? 2. Agora, nós vamos fazer lá nas dezenas. Quantas dezenas nós temos? 5 dezenas. Quantas dezenas nós vamos tirar? 3 dezenas. Quantas dezenas restaram lá? Conta com o dedinho lá. 1, 2, 2 dezenas. Então, a resposta. É importante fazer a resposta. Então, nós temos lá. A diferença é de 22 latinhas. Muito bem, crianças! Parabéns para você que conseguiu, parabéns para você que tentou, parabéns para você que está ligadinho na aula. É assim mesmo que a gente constrói os nossos saberes matemáticos, errando, apagando e seguindo sempre em frente. Lembre-se da palavra positiva que a professora pediu para você falar no início da aula. Lembrou? Não faz mal se errou, tá? Pense na sua palavra positiva. Então, agora nós vamos ver juntos essa situação problema. E quando fala estratégia pessoal, é do seu jeitinho.
você vai prestar bem atenção na leitura e procurar uma resolução assim do seu jeito. Você pode usar, fazer a continha normal ou fazer desenhos, risquinhos, usar tampinhas, usar palitos, ver o seu jeito para chegar a um resultado correto. Então vejam lá, meu aquário, leia com a professora, meu aquário. No aquário que comprei, há 2 peixes vermelhinhos, um laranja que é o rei e mais 9 amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Então vejam bem o que aconteceu aqui. Eu quero saber o total que estão nadando juntos. Então, se eu quero saber o total, pensa aí numa estratégia que eu possa usar para chegar numa resolução correta, tá? Por isso que nós estamos insistindo sempre na estratégia pessoal, que é o seu jeito de chegar a uma resposta correta. Então, vejam aqui como que alguns coleguinhas resolveram esse probleminha bonitinho. Vejam lá como que a Tayla resolveu. Olhem, a Tayla usou o painel de soluções lá e colocou como que ela resolveu. O painel de soluções é uma maneira de eu explicar o meu raciocínio, como que eu cheguei nessa solução. A Tayla foi lá no painel de soluções, colou lá o papelzinho dela com risquinhos. Olha, ela colocou o 2, mais o 1 e mais 9. 9 risquinhos. Ela chegou a uma resposta assim, 12. Aí foi a vez da Luzia. Olhem lá, a Luzia já usou outra estratégia pessoal. Ela usou desenhos diferente da Tayla. Olhe lá, 2 vermelhinhos, o laranja que é o rei. Olhe lá, a Luzia fez até uma coroa lá no peixinho. E mais 9 amarelinhos. E ela chegou também a uma resposta 12. E o Léo fez aquela operação formal, né? Ele fez aquela continha, ele pôs o 2, ele pôs o amarelinho que é o rei em forma de número e ele representou os 9 peixinhos, diferente da Luzia que fez desenhos, ele pôs o número. O que ele fez? Ele somou, vejam lá, 2 mais 1, 3 e 3, olha lá, 3 mais 9, 12. Então, todos chegaram a uma resposta, que é o 12, mas diferentemente um do outro. É isso que a professora está propondo aqui no painel de soluções, que você faça, resolva um problema usando a sua estratégia pessoal. Bacana, né, pessoal? Assim eu posso falar que raciocínio que eu usei. Um grande abraço para vocês, se cuide e capriche nas atividades. Tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, turminha do 2º ano, tudo bem com vocês? Olha a prof. Ana Cláudia aqui mais uma vez para dar uma aula bem legal para vocês. Vamos lá então? Primeiro acompanhar os objetivos dessa aula? Então me acompanhe. Identificar os sinais de pontuação, ponto final e ponto de interrogação no texto. Pontuar corretamente as frases propostas pela professora. Identificar as letras necessárias para formar as palavras propostas pela professora. Então agora a prof trouxe um texto para vocês. Eu vou fazer a leitura e quero que vocês aí de casa me acompanhem. Prestem bastante atenção. O nome desse texto é Jogral da Pontuação, que é o nosso assunto de hoje. Vamos lá então acompanhar a leitura. Sou um pinguinho legal, dou fim a um pensamento. Meu nome é ponto final. Estão me chamando. Um momento.
Sou muito curioso. Tudo quero saber. Por isso, sempre apareço no fim de perguntas. Querem ver? Então, a prof fez uma leitura para vocês e agora eu convido vocês mais uma vez a observar esse texto. E o que vocês forem achando de diferente, vão me contando aí que eu ouço daqui. O que vocês viram nesse texto, além das palavras e das letras? Isso, ouvi daí alguém falar que viram alguns pontos. Ponto final, ponto de interrogação, né? Ponto de reticências, vírgula. Vamos analisar então mais uma vez? O prof vai colocar aqui e o ponto que vocês forem observando, visualizando aí, podem colocar o dedinho na tela se a mamãe deixar, ou então podem ir falando para mim o ponto que vocês estão vendo ali durante a nossa próxima leitura. Vamos lá então? Jogral da pontuação. Sou um pinguinho legal. Olha lá, crianças, o que apareceu em vermelho? Uma vírgula. Dou fim a um pensamento. O que é isso aqui? O ponto final. Meu nome é ponto final. Olha o ponto final ali mais uma vez. Estão me chamando. Reticências. Um momento. Ponto final. E na próxima parte, vamos acompanhar? Sou muito curioso. Ponto final. Tudo, vírgula, quero saber. Ponto final. Por isso sempre apareço, vírgula. No fim de perguntas, vírgula. Querem ver? Ponto de interrogação. Então, vocês viram, crianças, a importância da pontuação num texto, numa frase? Para que será que serve essa pontuação que é tão importante? Ela serve para organizar um texto, para facilitar a nossa leitura, para dar entonação à nossa leitura, não é mesmo? Então, e a prof. Ana tirou do texto Jogral da Pontuação 2 frases para nós analisarmos a pontuação de cada uma. Vamos lá fazer mais essa leitura? Então vejam só, nessa frase diz assim: sou um pinguinho legal, dou fim a um pensamento. Aqui nós temos a vírgula e o ponto final. Em especial, a prof. quer falar do ponto final. Para que será que serve o ponto final no final da frase? Ele dá fim a um pensamento. Vejam só como o próprio nome do personagem nosso, né, o ponto final, já está falando aqui. Dou fim a um pensamento. Então, ele vai no final das frases. Pode ser uma frase afirmativa ou uma frase negativa, né? E vejam só a próxima frase do texto. Diz assim: por isso sempre apareço no fim de perguntas. Querem ver? Em especial, eu vou falar para vocês um pouquinho desse ponto aqui, que é o ponto de interrogação. Para que será que ele aparece? Qual é a função do ponto de interrogação numa frase? Quem aí em casa sabe me dizer? Isso, ele serve para fazer perguntas. Vejam lá, ó. Querem ver? Ele está perguntando se alguém quer ver, né? Então, essa é a função do ponto de interrogação. O ponto final dá fim a um pensamento, né? Afirma. E o ponto de interrogação faz uma pergunta. Então, agora eu convido vocês a ir lá na mesa com a prof para analisarmos juntos 2 frases, outras frases. E vocês aí de casa vão me ajudar a pontuar essas frases, usando o ponto final e o ponto de interrogação. Vamos lá, então? Então, vejam só, crianças. A prof trouxe uma frase aqui escondidinha. Vamos ler juntos. Então, me acompanhem lá. Estão vendo aí de casa? Este
carrinho é seu. É seu. Que ponto será que eu posso usar aqui? Ponto final ou ponto de interrogação? Eu posso falar assim. Vejam só, sem mostrar o ponto para vocês ali ainda. Eu posso dizer, esse carrinho é seu. Então, olha a entonação que a prof está falando da frase. Esse carrinho é seu. Então, que ponto eu posso usar com essa entonação? O ponto final. Eu estou afirmando que esse carrinho é seu. Então, eu estou afirmando e uso o ponto final. Mas eu também posso perguntar de outra forma. Assim, ó. Este carrinho é seu? Vejam que eu já mudei a entonação. Olha, mais uma vez, preste atenção na minha entonação. Este carrinho é seu? Eu estou falando com um tom de pergunta. Estou perguntando se esse carrinho é seu. Então, eu uso o ponto de interrogação. Mas e aqui na nossa frase? O que será que a prof trouxe aqui para vocês? Vamos ver que ponto eu coloquei aqui? Vejam lá comigo. Ponto de interrogação. Muito bem. Então, olha lá, ó. Vamos fazer a leitura com este ponto? Este carrinho é seu? Ponto de interrogação. Estou fazendo uma pergunta. Muito bem, crianças. Então, essa frase é uma frase interrogativa, ou seja, nós estamos fazendo uma pergunta. Olha o ponto de interrogação lá. Vamos pintar o ponto para vocês verem lá junto com a prof? Então, nós usamos a cor laranja para destacar o nosso ponto de interrogação. Vamos ler mais uma vez? Este carrinho é seu? Pergunta. Usamos o ponto de interrogação. Muito bem. Agora a prof trouxe mais uma frase aqui. Vamos abrir juntos? Então, vejam só. Essa boneca é minha. Que ponto eu devo usar aqui para esta entonação de leitura? Esta boneca é minha. Olha a boneca aqui que a prof trouxe. Eu estou afirmando que ela é minha, então eu uso o ponto final. E se eu perguntar, se eu usar essa mesma frase para fazer uma pergunta? Eu posso também. Eu posso ler assim, essa boneca é minha? Não sei. Então, eu estou fazendo uma pergunta. Nesse caso, eu uso o ponto da interrogação. Então, esta boneca é minha. Ponto final, afirmação. Ou, esta boneca é minha? Ponto da interrogação, uma pergunta. Vamos ver na frase qual foi a pontuação que a prof usou para vocês visualizarem lá? Vamos olhar? Essa boneca é minha. Usei o ponto final, eu estou afirmando que ela é minha. Vamos pintar o ponto final. Muito bem. Vamos fazer mais uma leitura? Essa boneca é minha. Então, eu estou afirmando que ela é minha. Muito bem, crianças. E agora, a prof. Ana trouxe também aqui para vocês algumas palavrinhas para a gente formar algumas frases. Mas nós vamos lá no quadro para formar essas frases. Eu quero que vocês me ajudem a formar frases, uma frase negativa ou afirmativa, né, que nós usamos o ponto final, e outra frase interrogativa, que usamos o ponto de interrogação. A prof já explicou para vocês a função de cada ponto e já demos os exemplos com essas frases aqui na mesa. Então, vai ficar mais fácil para a gente fazer lá no quadro outras frases. Mas, enquanto a prof vai lá no quadro, vocês podem pegar aí em casa o caderninho de vocês, coloquem lá o nome, pula uma linha e deixe ele preparadinho para a gente começar a fazer as frases lá no quadro. Vamos lá, então? Então, crianças, já organizaram o caderno?
Está prontinho aí? Então me ajudem agora a formar a frase. Primeiro, vocês querem formar uma frase comigo interrogativa ou afirmativa ou negativa usando ponto final? Ponto final primeiro ou ponto de interrogação primeiro? O que vocês preferem aí de casa? Ponto final, então tá bom. Vamos lá então, depois vai o ponto de interrogação. Então me ajudem lá, como será que pode ser a nossa frase? Eu gosto de alguma coisa, pode ser? Eu gosto muito de ler. Tenho certeza que vocês aí também, porque vocês estão iniciando, né? Se despertando, aprendendo cada vez mais a fazer leituras, não é mesmo? Então vamos usar esse exemplo. Eu gosto de ler. Então vamos colocar lá. Eu espaço. Lembra que na aula passada a prof ensinou para vocês a importância de dar espaço entre as palavras? Então vamos usar aqui já. Eu espaço. Gosto de ler. Então nós estamos afirmando, né? Usamos o ponto final. A prof vai colocar até maior para vocês visualizarem bem aí. Muito bem. Vamos ler como que ficou então a nossa frase? Depois de terminada? Eu gosto de ler. Muito bem. Nós estamos afirmando, por isso estamos usando o ponto final. Vocês aí de casa agora já podem copiar essa frase lá no caderninho de vocês. Combinado? Enquanto isso, vamos pular uma linha, vocês aí também, para deixar o caderninho organizado. E vamos fazer agora a frase interrogativa, usando o ponto de interrogação. Como será que poderia ser essa frase? Vamos fazer parecida com a primeira? Então vamos colocar assim. Você gosta de ler? Tenho certeza que sim, não é mesmo? Mas então vamos fazer essa pergunta aqui. Você precisamos de um acento aqui, ó. Você, espaço, podemos esquecer. Gosta, espaço, de, espaço, ler. Ponto de interrogação, uma pergunta. Vamos retomar e fazer a leitura agora para ver como que ficou a nossa frase? Você gosta de ler? Deu certo. Olha, a entonação da prof já mudou completamente. Comparando com a primeira, não é mesmo? Vamos comparar as duas? Eu gosto de ler. Estou afirmando. Ponto final. Você gosta de ler? Eu estou perguntando. Ponto de interrogação. Muito bem. Então, copie as duas lá, com a letrinha bem bonita, bem caprichada no caderninho. E agora, eu quero lançar um desafio para vocês. Quantas letrinhas tem lá no nosso alfabeto? Alguém sabe aí de casa? Quais são essas letras? Todo mundo já sabe. Mas alguém já parou para contar e ver a quantidade de letras que tem lá? Quem sabe aí? Fala bem alto, que eu quero ouvir daqui. Enquanto outros vão pensando, eu convido vocês a ir lá na tela com a prof para ver a resposta. Será que vocês vão acertar? Eu acho que sim. Então, me acompanhem. Vejam só, crianças, o nosso alfabeto tem 26 letras. Quem falou aí acertou, tem 26 letrinhas mesmo. Então eu convido vocês a ler comigo esse alfabeto. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Me acompanha aí de casa. O, vai falando junto comigo. P, Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y e Z. Muito bem. E vocês sabem, né, crianças, que o alfabeto ele é composto por vogais, que são A, E, I, O, U, e as consoantes, as outras letrinhas do alfabeto. E é com as vogais e as consoantes que conseguimos formar palavras, não é mesmo? E falando em palavras, eu convido vocês a ir lá na mesa com a Prof. Ana para formar algumas palavrinhas. Vocês me ajudam aí de casa? Então, vamos lá! Então, olha só, a Prof. Ana trouxe aqui o ovo. Isso mesmo? Isso! E como que eu escrevo a palavrinha ovo? Vocês me ajudam aí de casa? Qual é a primeira letrinha? O. Muito bem. E a segunda? V. E a terceira? O, mais uma vez. O de novo. Ovo. E quantas sílabas será que tem a palavrinha ovo? Vamos ver? Primeiro aqui na boquinha da prof. Presta atenção no quantas vezes eu abro a minha boca. O, vo, duas. Então, vamos separar aqui. O, vo. Vejam, crianças, que a primeira sílaba, ela foi formada só por uma vogal, que é a letrinha O. Nós usamos uma letrinha só para formar uma sílaba, a primeira da palavrinha ovo, e essa primeira sílaba é formada só pela vogal. A segunda sílaba da palavrinha ovo já é formada por uma consoante e uma vogal. Já que aqui nós podemos formar uma sílaba usando uma letrinha só e apenas sendo vogal, será que é possível também formar sílabas usando só consoantes? Já que usamos sílaba usando só a vogal? Não, né? Com a vogal é possível, uma sílaba usando só vogal, mas com consoantes não. Nós temos que usar consoante mais a vogal. Vamos ver em outros exemplos. Vamos colocar o ovo aqui e pegar isso aqui. Que objeto é esse aqui que a prof trouxe para vocês? Quem está reconhecendo? É uma carta. Muito bem, um envelope de carta. Então, vamos formar a palavrinha carta? Vamos lá, então. Começa com a letrinha C, mais a letrinha A. Mas eu preciso de mais uma letrinha para formar a primeira sílaba da palavrinha carta. Olha lá, ó. Car. Precisamos de 3 letrinhas. E a última sílaba é tá. Carta. Muito bem. Agora vejam aqui na boca da prof. Quantas sílabas tem essa palavra? Vamos contar juntos? Carta. Então, nós temos 2 sílabas. Então, vamos separar. Carta. Muito bem. Agora, vamos colocar a carta aqui do ladinho e pegar a palavrinha, outra palavrinha. Mas primeiro eu quero mostrar o desenho, o objeto para vocês. O que a prof está mostrando aqui? É uma banana que a gente usa lá de enfeite, né? Para deixar nossa cozinha bem bonita. Banana. Vamos formar, então, a palavrinha banana. Começa com a primeira sílaba, que é ba. A segunda é na. E a outra também é na. Banana. Quantas sílabas tem a palavrinha banana? Vamos bater palmas agora para descobrir? Ba-na-na. Quantas palmas a gente bateu juntos? 3. Muito bem. Então, vejam só, crianças. Ba-na-na. 3 sílabas. Parabéns. Vamos agora analisar outra palavrinha ali que a prof trouxe. Mas primeiro eu vou mostrar o objeto para vocês. Então, que objeto é esse aqui? É um quadro. Muito bem. Vamos formar a palavrinha quadro? Junto aí comigo. Qua. 3 letrinhas para formar a primeira sílaba. E a segunda sílaba também usamos 3 letrinhas, olha só.
D-R-O, quadro. E quantas sílabas tem quadro? Vamos de novo bater palmas? Batam aí junto comigo. Quadro. 2 vezes batemos palmas, então vamos organizar aqui. Uma sílaba quá, a segunda dro. 2 sílabas. Muito bem. E agora a Prof. Ana quer convidar vocês a fazer um ditado. Vamos lá então? Esse ditado, ele é um pouquinho diferente. Eu não posso falar nada. Mas espera aí, prof, que ditado é esse? Que você não pode falar nada. Se temos que ouvir para escrever. Eu já vou mostrar para vocês. O nome dele, vejam lá na tela, é o ditado mudo. A prof apenas mostra um brinquedo para vocês e vocês escrevem o nome desse brinquedo. Vamos lá então? A prof vai organizar a mesa para dar espaço para o nosso ditado e já vamos começar a fazê-lo. Então, olha só. Zíper na minha boca, não posso mais falar nada, só posso mostrar e vocês escrever. Então, presta atenção. Fechei a boca. Muito bem, agora eu vou abrir a minha boca, que agora eu posso falar. Então, vejam só o que nós temos aqui. Vamos lá na tela para fazer a correção dessas palavras. O que vocês viram e o que vocês escreveram. Vamos lá então. Agora nós podemos falar. Então, ó, coloquem lá o nome de vocês no caderninho e pula uma linha e coloca lá, ditado mudo, que é o nome da nossa brincadeira. Depois, a primeira palavrinha escrita lá. Qual que foi? Casa. A prof mostrou a casa para vocês primeiro. Vamos separar em sílabas essa palavrinha? Então, vamos lá. Casa. Muito bem. Próximo brinquedo que a prof mostrou lá no nosso ditado mudo foi uva. Dê um espaçozinho na frente lá e coloque a palavrinha em sílabas. Uva. Muito bem. E o próximo brinquedo que nós usamos lá, que a prof mostrou? Castelo. Um castelo bonito, grande, né? Vamos separar em sílabas. Castelo. Muito bem, 3 sílabas. E a última? Prato. Quantas sílabas tem? 1, pra, 2, to. Vocês podem também colocar o número de sílabas aqui, ó. Casa 2, uva 2, castelo 3 e prato 2. Então vamos lá, crianças, para o jogo das sílabas? Então vocês vão me ajudar a olhar aqui a imagem, a palavra e achar as sílabas que compõem a palavra. Vamos lá? Olha só a primeira cartela que nós temos aqui, com a imagem da zebra e a palavra zebra. Vamos ajudar a prof. Carol a procurar aqui, ó, nas sílabas. Primeiro, a sílaba Z. Ó, ela pode estar em rosa, ó. Olha aqui, Z. Começa com a letrinha Z, a sílaba é Z-E, Z. Agora falta a sílaba BRA. Quem já achou aí de casa? Isso mesmo, está aqui, olha só na pontinha.
Zebra. Nós achamos as duas sílabas da palavra zebra. Viram só? Que legal! Vamos para a próxima palavra. Olha só. O sapo, a imagem do sapo e a palavra sapo. Vamos procurar? Quem será que vai achar primeiro aí de casa? Sapo. Olha só. A sílaba sa. Sa. E agora, onde que está po? A sílaba po. Quem será que vai achar? Ah, eu escutei alguém falando que está em azul. Quem já achou aí de casa? Isso mesmo! A letra P e O. Sapo. Olha só, formamos a palavra sapo. Com as duas sílabas. Muito bem. E agora? Que imagem é essa? Quem aí de casa já conseguiu ler a palavra? Quero ouvir daqui. Muito bem, vaca. Vaca. E olha só, começa com V-A, vá. Quem já achou aí de casa? Isso mesmo, ela está em rosa, olha só. Vá. E quem já achou a sílaba K? Estou ouvindo gente falando. Tem criança apontando na tela. Muito bem, acertaram. Olha só a sílaba K. Vaca. Duas sílabas a palavra vaca. Muito bem. Vamos para a próxima palavra. Olha só. Que palavra diferente. É um instrumento musical, é a harpa. Olha só ela aqui, o desenho da harpa. Começa com a letra H. E lembram que a letra H não tem som? Parece até que não existe, olha só, harpa. Harpa. Com a letra H. E essa primeira sílaba tem 3 letras, 3 letrinhas. Ar. Quem aí de casa está enxergando? Isso, ela está em amarelinho, muito bem. Ar. E agora nós vamos achar a sílaba pá. Pá. O P e o A. Ótimo, parabéns! Formamos mais uma palavra com 2 sílabas. Harpa. Parabéns! Agora tem uma muito fácil. Ah, eu já estou até vendo. Isso, a palavra lata. Olha só. A figura e a palavra lata. Qual é a primeira sílaba da palavra lata? Isso, L-A. Muito bem, L-A. E a segunda? O T e o A. Parabéns, T-A, lata. Olha como vocês estão espertos, ligeiros. Agora uma palavrinha então para complicar. É uma fruta. Uma fruta que começa com a letra K. É a fruta kiwi. Isso, kiwi. Começa com K-I. Ah, ela está bem pertinho, Prof. Carol. Muito bem. Que, agora falta o I. Quem aí de casa já encontrou? Isso mesmo. Kiwi. O W e o I. Viram que palavra diferente? Kiwi. Agora eu vou dar uma bem facinho. Tatu. Olha lá o bichinho.
Aqui a figura e aqui a palavra, ó. Vamos ver juntos, ó. Tatu. As duas sílabas iniciam com a letra T. Alguém aí já achou a primeira? Isso, está bem facinho. Tá, o T e o A. Muito bem. E olha, bem pertinho aqui está a outra. Tu. Tatu. Parabéns! Vocês formaram mais uma palavra com duas sílabas. E quem conhece essa fruta? É a jaca. Jaca inicia com a letra J. Jaca. Isso mesmo, também está aqui pertinho, olha só. J-A. Já. E o seu A também está pertinho. Ótimo! Jaca. Parabéns! A palavra bola. Olha ela que fácil! Não é a primeira aula que ela aparece, não é mesmo? Bola. Começamos com a letra B, junto com a letra O. A primeira sílaba é bó. Quem aí de casa já achou? Isso, ela está em cor de rosa, olha só. Bó. E a última sílaba é lá. L com A está em azul, olha só. Lá. Parabéns, turma. Mais uma palavra. E olha só a palavrinha gato. Vamos colocar as sílabas aqui mais pertinho. Quem será que vai achar a sílaba G? O G e o A. G. Muito bem, está em laranja. G. Parabéns, G. E agora a sílaba to. Isso, em verde, muito bem, pessoal. Gato, mais uma palavra. Ótimo. Agora, muito fácil, mais uma palavrinha lá com duas sílabas, a palavra mala. O M-O-A, o L-O-A. Ma, muito bem. E o L-O-A, aonde está? Aqui pertinho, Prof. Carol, olha só, mala. Parabéns, pessoal. E essa palavrinha aqui que também já vem aparecendo em algumas aulas, a palavra casa. Ah, isso mesmo, olha só. Ca. Cadê o Zá? Zá. Parabéns! Muito bem, casa. Vocês estão de parabéns. E olha só, a palavra foca. F-O está em rosa. Quem achou já? Isso mesmo. E o C e o A estão em cinza. Cadê? Parabéns, pessoal! Olha só, formamos a palavra foca. Ah, mas essa seguinte é muito fácil. A palavra uva, com apenas 3 letrinhas. Ah, isso mesmo. Mas olha só, tem gente aí de casa que já formou a palavra. Uva, que está, a letra U está em roxinho, U. E a sílaba vá está em verde, muito bem. Uva, Prof. Carol. Olha que palavra fácil. A primeira sílaba com apenas uma letra e a segunda sílaba com 2 letras. Muito bem, parabéns. Vamos para mais uma palavra. Ah, olha só. A Prof. Carol resolveu complicar a nossa vida. Estrela.
é uma palavra com 3 sílabas agora. Quem será que vai achar? A sílaba es está em amarelo e bem pertinho, Prof. Carol. Muito bem. A segunda sílaba tem 3 letras, está em vermelho. É tre, estre. Isso, parabéns você aí de casa. E agora a última sílaba, lá. Olha só, ela estava viradinha. Lá, estrela. Muito bem. Parabéns, pessoal. Foi muito legal formar várias palavrinhas com vocês. Agora sobraram letrinhas aqui, mas olha quantas palavras nós formamos hoje. Viram só? Legal, né?